Agora sim, retomamos contato com a oncologista Ayla Muti. Muito obrigado pela participação. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de dar informações. Doutora, gostaria que a senhora falasse com a gente em relação a essa situação complicada do coronavírus e como os pacientes que estão em tratamento precisam se cuidar e como as famílias também podem colaborar e ajudar para que essas pessoas não sejam expostas durante esse período. Então, primeiramente, temos que deixar bem claro que é uma doença relativamente nova, né, para a população, que é tanto o cientista quanto os médicos, muitas coisas ainda precisam ser estudadas, né, entendidas melhores, né, em relação ao vírus, à transmissão, ao tratamento, ao manejo do paciente, né, isso tudo vai ficando mais claro conforme novos dados que vão surgindo na literatura, né. Nós da oncologia, nós seguimos alguns guidelines americanos, da Sociedade Brasileira de Oncologia, da Sociedade Americana também, em relação aos nossos pacientes, e no nosso instituto, no IBCC, nós também temos manejo nos pacientes oncológicos, né, para evitar essa infecção. Então, o que a gente faz? A gente tem que avaliar paciente por paciente, caso por caso. Alguns tratamentos, eles são adiados, desde que não tenha prejuízo para o paciente, né? A etiqueta da tosse, do espirro, lavar bem as mãos com água e sabão, proteger a face com as máscaras, né? Hoje até mesmo as máscaras de tecido estão liberadas. Enfim, para a gente cuidar de também não transmitir caso a gente esteja contaminado, né? Estamos conversando aqui com a doutora Ayla Muti, médica oncologista do Instituto Brasileiro de Oncologia. Agora, doutora, essa mudança na rotina no tratamento de alguns pacientes, isso também pode impactar na saúde deste paciente com câncer? Como lidar com essa mudança na rotina? Então, na verdade, o que a gente está respaldado pela literatura, a gente tem que ponderar, né, o que seria maior risco para o paciente nesse momento, uma infecção por COVID, né, ou a progressão do câncer. Né? Então, a gente vai discutir com o paciente, caso a caso, dependendo do tipo de tumor do paciente, dependendo do estadiamento, do intuito do tratamento oncológico, tudo isso é discutido individualmente com o paciente em questão. Mas desde que não haja prejuízo para o paciente, né, que ponha em risco a vida dele, como a progressão do câncer. Então, tudo isso é pontuado e discutido. De forma alguma, se a gente perceber que o tumor, né, a progressão da doença é mais arriscado, a gente continua o tratamento, né? Então, mas a gente não tem bloqueado o tratamento oncológico, nem a quimioterapia em questão. A gente discute com o paciente. Oi, doutora Ayla. Quem fala é a Caterina. Oi, tudo bem? Tudo bom. Doutora, eu tenho uma pergunta. Na sua visão, a senhora acredita que é possível, então, que os oncologistas e outros profissionais aí voltados para o câncer sejam, então, remanejados para atender pacientes aí com o novo coronavírus? Quer dizer, você acha que nesse momento o câncer pode, de alguma maneira, perder a prioridade aí no tratamento em detrimento dos pacientes com a Covid-19? Como que a senhora enxerga essas demandas? De jeito nenhum. A prioridade é o tratamento oncológico, desde que o paciente tenha riscos de vida, né? Se a doença progredir. Então, a menos alguns pacientes em segmento, por exemplo, ou aqueles pacientes que estão fazendo hormonioterapia ou uma terapia-alvo, a gente, às vezes, pode individualizar o tratamento, mas a gente não indica suspensão de tratamento. Até mesmo para algumas cirurgias oncológicas é discutido, dependendo do tipo de tumor e do estadio do câncer. A gente não tem suspendido
os tratamentos. Às vezes a gente espaça algumas consultas, né? A gente lança a mão de telemedicina, que foi liberado pelo CFM, então a gente está manejando todo e adequando, estruturando o serviço de acordo com o paciente em questão. Mas a gente não suspende o tratamento oncológico. Doutora Ayla, aqui quem fala é Daniel novamente. Na hipótese e na possibilidade de contágio por coronavírus deste paciente que possui algum tipo de tumor e está fazendo tratamento permanente na rede hospitalar, o que esse paciente deve fazer? Bom, paciente que tem suspeita de infecção por Covid deve procurar o serviço, né, médico, e então ele é avaliado, pedido os exames, e se tiver indicação vai ser internado, enfim, como todos os outros pacientes com riscos de infecção e as suas gravidades de acordo com o coronavírus, né? Mas a gente pede para os pacientes, na suspeita, procurar serviço médico, sim. Principalmente o seu de origem, né? Entrar em contato com o seu oncologista, enfim. Doutora Caterina, novamente, um aspecto bastante falado hoje, né, nesse universo aí da pandemia do novo coronavírus é a questão da logística, né? Então, muitos produtos aí com dificuldade de chegar em determinados locais, justamente porque muitos voos foram cancelados. A questão do transporte é algo que tem sido estudado bastante também pelas autoridades. Eu acho que quando a gente fala também da logística de medicamentos, é algo muito importante. A senhora acredita que pode haver, se essas medidas precisarem, então, serem aí intensificadas, enfim, você acredita que a gente corre um risco de um desabastecimento de remédios, por exemplo, ou de outros materiais, quando a gente fala no tratamento de câncer? Eu acredito que não. Até o momento, a gente não teve nenhum desabastecimento, a gente não teve nenhuma falta de medicação, até agora na oncologia. Não escutei de nenhum lugar, não foi visto nenhuma falta. Acredito que os pacientes não corram esse risco. Informações importantes trazidas pela doutora Ayla Muti, médica oncologista do Instituto Brasileiro de Oncologia. Doutora, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para o nosso público, o público que acompanha o Jornal da Rede Alesp, falando justamente dos cuidados que os pacientes que tratam de algum tipo de tumor ou câncer devem ter neste momento. Os pacientes em geral, né, e principalmente aqueles oncológicos, então, sempre lavar as mãos com água e sabão, usar máscaras, evitar lugares com muitas pessoas, né, preferencialmente ficar em casa mesmo, sair de casa, que a gente tem orientado, para fazer algum exame, ou para consulta oncológica, ou para tratamento quimioterápico exclusivo, tá? Mas ficar em casa, seguir as normas da OMS, enfim, e se tiver alguma febre, tosse, falta de ar, dor no corpo, nariz escorrendo, dor de garganta, procurar o seu serviço oncológico ou entrar em contato com o seu oncologista. Doutora Ayla Muti, muito obrigado por sua participação. Informações importantes trazidas pela senhora. Volte mais vezes aqui ao Jornal da Rede Alesp e uma boa semana. Muito obrigada, doutora. Boa semana a todos. Um abraço. Tchau, tchau.